Era como se um rio ou o oceano estivesse entrando. A porta não aguentou. Naquele momento eu comecei a ficar realmente assustada. Oh, meu Deus! Parecia que tinham desviado o mar para dentro de casa. E a força da água era muito mais rápida do que você possa imaginar. A água começou a entrar como se fosse o oceano, com muita força. Vamos fechar a porta. Vai, vai, vai. A gente precisa parar a água de algum jeito. De repente, a luz acabou. E foi um momento muito assustador. 29 de outubro, das 8 às 8h30 da noite. A energia estava acabando por toda a região, Brooklyn, Nova York. Mas estava para ficar pior, porque a água do mar e eletricidade não são uma boa combinação. O que está acontecendo? É o furacão. O que é isso? Neste clarão espetacular, uma subestação da Con Edison explode, cortando a energia de quase 1 milhão de lares da cidade de Nova York. Um residente local, John Matthews, captura a explosão em vídeo. Comecei a entrar na água, a inundação estava começando a subir. E já estava a 60 centímetros naquela hora. Essa área aqui era como um túnel de vento. A rajada era de 160 km por hora. Havia menininhas se agarrando nas árvores, assim, se agarrando pelas suas vidas. E ficou bem perigoso por aqui, porque havia essas folhas de metal de 15 quilos, simplesmente voando pelo ar. E de repente a minha câmera se iluminou. Então houve outro enorme clarão, uma explosão azul. Parecia um filme de ficção científica. E todos começaram a gritar, alguns só diziam, meu Deus. Foi uma sensação apocalíptica que os nova-iorquinos tiveram. Alguma coisa acabou de explodir. Quando o Manhattan apagou, o New World Trade era um dos únicos acesos. Parecia sobrenatural. Metade da ponte do Brooklyn estava apagada, toda Manhattan e uma torre alta estavam brilhando. E no fim tudo se apagou. E durante a noite toda você via explosões azuis à distância. Era muito assustador, parecia algo saído de Independence Day. 29 de outubro, 8h33 da noite. Manhattan, Nova York. À noite, a super tempestade manda milhões de nova-iorquinos para a escuridão. As comunicações estavam falhando e os serviços de emergência estavam no limite. A emergência está abarrotada, com 20 mil chamadas por hora. Cerca de 300 por minuto. 5 a cada segundo. Com os telefones mudos, as vítimas do Sandy se voltam em desespero para a mídia social, como o Twitter. Centenas de tweets por minuto estão chegando agora aos corpos de bombeiros de Nova York. A gerente de mídia social, Emily Raimi, está tentando ajudar. Entre as 20 e 22 horas, eu comecei a ver muitos tweets apavorados que nunca tinha visto no Twitter. Havia muitas pessoas sem serviço de telefone que não conseguiam ligar para a emergência, tweetando ligações de emergência. Eu estava sentindo o pânico pelas palavras que elas estavam usando. A velocidade em que estavam tweetando, eu recebia da mesma pessoa 4 tweets com diferença de segundos. Entre os muitos tweets, havia um dramático pedido de ajuda. Uma mulher temia pela segurança de seus pais presos na enchente. Esta mulher tweetou logo cedo à noite, dizendo que os pais estavam presos dentro de casa em Staten Island. E eu disse que estava contatando os serviços e também estava contatando a emergência.
State Island foi atingida duramente pelo Sandy. Muitas das fatalidades de Nova York ocorreram nesta pequena ilha. Emily tenta salvar vidas usando o Twitter para enviar conselhos vitais. Naquela noite eu tentei comunicar às pessoas que se as suas casas começassem a encher de água, com certeza o lado de fora estaria bem pior. A água estava se movendo extremamente rápido, como se fosse um rio carregando muitos destroços. Esta tempestade é uma tempestade do século XXI. É a primeira em que foi usada a mídia social para pedir ajuda. 29 de outubro, 9h14 da noite. Das ligações de emergência feitas naquela noite, a emergência médica respondeu a quase 6.000. Mas não foi o único serviço exigido ao limite. Os hospitais estavam abarrotados. No Lower East Side, o Hospital Universitário de Nova York está sem luz e removendo mais de 200 pacientes críticos. Para estes pacientes, este pesadelo tornou-se uma questão de vida ou morte. Manhattan está numa crise médica. Notícias sobre o furacão Sandy. Chris Walsh ao vivo agora em Lower Manhattan. A situação mais séria deve ser a que está acontecendo no hospital universitário. O que está acontecendo aí com relação aos pacientes? Agora estão transferindo cerca de 200 pacientes sérios para vários hospitais na área por causa das águas. Nunca imaginaria que isso está acontecendo em Nova York. O melhor agora é não entrar em pânico. A polícia está fazendo tudo o que pode. Ela tem várias viaturas patrulhando cada quarteirão. As pessoas devem se manter civis. Em Nova Jersey, Abby Wellington e Stephen Oxson enfrentam sua própria emergência médica. Não há luz em sua casa. As ruas estão todas bloqueadas. 29 de outubro, 10h30 da noite. Abby está grávida e não percebeu que está prestes a dar à luz. Fort Lee, Nova Jersey. No começo do furacão, eu estava a dias do parto e eu fiquei nervosa. Estávamos sem energia elétrica, sem aquecimento, e por volta das 21h30 nós fomos dormir. Eu senti um pouco de dor, mas nada parecido com as contrações da última vez. Ela voltou, talvez 8 ou 10 minutos depois, e então parecia que algo estava começando. Impossibilitados de chegar ao hospital, o único recurso é pedir ajuda da vizinha Jan. Recebi uma mensagem. Venha, o bebê está nascendo. Abby está aterrorizada com a perspectiva de dar à luz ao bebê sem assistência médica. Era tudo assustador, estava escuro, não havia luz. Apenas 2 velas no banheiro. Senti algo. A bolsa tinha estourado. E a cabeça do bebê estava saindo. Eu estava para ter o bebê em meia hora. O bebê estava nascendo. Steve e Jan improvisam e procuram pela casa qualquer coisa que ajudasse. Eles até encontram clips para fechar sacos de batatinhas para prenderem o cordão umbilical. Em 1 hora, Abby dá à luz sob luz de vela e no chão de seu banheiro. Contra todas as possibilidades, o parto de Abby correu sem problemas. Mas a história poderia ter sido diferente. A tempestade causou muitos danos. Muitas pessoas morreram. Tivemos muita sorte. A super tempestade Sandy não estava parando para ninguém, nem mesmo para o bebê Henley. 29 de outubro, 11h01 da noite. Um enorme teste para os serviços de emergência de Nova York chega por volta das 23 horas. Breeze Point, Nova York. As linhas de energia caídas no Queens iniciam um fogo devastador por todo o bairro de Breeze Point. Os moradores de Breeze Point, de repente, enfrentam um dilema mortal, enquanto o fogo se espalha rapidamente com a força dos ventos da tempestade. Fugir pelas águas da enchente é arriscado. A alternativa? Ficar firme enquanto suas casas pegam fogo. Ventos de 112 km por hora espalham o fogo. Brasas do tamanho de bolas de beisebol são sopradas de casa para casa. O que não está inundando está em chamas. No começo não havia ninguém para combater as chamas. Os bombeiros locais estavam presos no segundo andar de seu próprio posto. Quando a ajuda chega, quase 3 horas depois, Breeze Point está em ruínas. Comunidades estão traumatizadas por toda a costa.
Agora, os cientistas estão desesperados para entender por que a super tempestade Sandy foi tão destrutiva. Apesar dos alertas, poucos esperavam tamanha devastação. Os especialistas estão agora em Nova York e Nova Jersey para entender o que aconteceu. O engenheiro eólico Tim Marshall está avaliando o impacto do Sandy.